Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 11, e apenas uma frase. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 11, apenas uma frase desse versículo, que diz assim. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Estamos aqui gravando esse culto aqui do Templo da Assembleia de Deus no Bom Retiro, São Paulo, na quarta-feira da Vitória, a igreja do pastor Jabes de Alencar. Então, já abriu a Bíblia? Evangelho de João 9:11 diz assim, apenas uma frase: o homem chamado Jesus. É sobre isso que a gente vai falar, pela permissão do Espírito Santo. Falar do homem chamado Jesus. Esse homem chamado Jesus é especial. Algumas coisas diferente de tudo. Diferente de tudo. Em primeiro lugar, falam dele antes dele nascer. Aí alguém que está em casa ou que está aqui pode dizer, não, pastor, aí não é novidade nenhuma. Quando uma mulher está grávida, o pessoal já fala do neném. E agora com a tecnologia da medicina, pode saber, né, se é menino, se é menina, aí já começa a se falar, né? Esse negócio de falar antes de uma pessoa nascer, até aí né, não é grandes coisas não. Só que do homem chamado Jesus, quase 1000 anos antes dele aparecer, já se falava dele. O Salmo 22 fala do sacrifício e do triunfo do Messias. Você depois pode ler em casa o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Está falando do sacrifício dele, do Calvário. E também no mesmo Salmo 22 fala do triunfo do Senhor, que vai reinar e que vai dominar entre as nações. É um homem diferente. 700 anos antes dele aparecer, já se falava do nome dele, que indicava características exclusivas da sua pessoa, e também de que ele viria de uma linhagem real. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. 700 anos antes. 520 anos antes, aproximadamente, já falava como é que ele ia entrar na cidade de Jerusalém, em Zacarias 9:9. Diz lá, alegrem-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém, porque o teu rei, o justo, salvador e pobre, vem a ti sobre um jumento, um asninho, filho de uma jumenta. 520 anos antes, já se falava quanto seria o preço da sua traição. Zacarias 11:12, 30 moedas. Mas que homem! O homem chamado Jesus, ele teve um nascimento miraculoso. Ele nasce de uma virgem, e o óvulo fecundado não tem participação do homem. O que é isso? É um milagre, o nascimento do homem chamado Jesus. Ele era um garoto prodígio, com 12 anos, disputava com os doutores no templo. Desde que ele nasceu, ele começou a ser perseguido. Isso durou toda a sua trajetória. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. O homem chamado Jesus, ele despertava ódio e amor com a mesma intensidade. Os poderosos, os religiosos, os políticos o odiavam, mas os miseráveis, os pecadores e os necessitados o amavam. E isso não tinha classe social. Algumas facetas da vida do homem chamado Jesus
O seu primeiro milagre, em João capítulo 2, diz que ele transformou o quê? A água. E há um princípio teológico. Todas as vezes, ou quase todas as vezes, que a Bíblia menciona pela primeira vez alguém ou alguma coisa, na maioria que quase que absoluta, está impregnado características principais. Exemplo, a primeira vez que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, em Gênesis, diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Característica do Espírito Santo, ele está sempre em movimento. A primeira vez que Josué é citado na Bíblia, Êxodo capítulo 24, mostra Josué trabalhando, servindo a Moisés. Característica principal de Josué, de um servo, de um trabalhador. A primeira vez que a Bíblia menciona o milagre de Jesus, ele transforma a água em vinho. O que vai pautar a trajetória de Jesus é que ele sempre vai transformar para alguma coisa melhor. Quem cruzar com Jesus vai ser transformado para algo melhor. É característica de Jesus. Ele transforma o pior no melhor e ele transforma no bom no excelente. Ele vai sempre transformar para melhor. Em João capítulo 6, o homem chamado Jesus, uma multidão, quase 5.000 homens, contando mulheres e crianças, dá entre 15 a 20 mil pessoas. Ele transforma 5 pães e 2 peixinhos. Está sempre transformando para o melhor. Tudo dele é isso, ele está sempre fazendo para o melhor. E ele vai saciar a fome da multidão, como ele quer saciar a fome das multidões dos pecadores hoje. O homem chamado Jesus, ele tem poder de perdoar pecados. Quando lá em Marcos capítulo 2, em Cafarnaum, ele está numa casa abarrotada de gente, bota um paralítico que desce pelo teto, e Jesus tinha um senso de humor também tremendo, não era brincadeira não, ele debochava da cara de fariseu e publicano. Ele diz: perdoados são os seus pecados. Para quê? Para que Jesus foi dizer perdoados são os seus pecados? Quem é que está perdoando pecado? Quem é ele? E tal. Olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, a ti te digo, levanta, toma a tua cama e anda. O homem levantou e andou, porque Jesus tem poder para perdoar pecados. É o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus, que socorre aquele aflito que clama, aquele cego em Lucas 18:35, à beira do caminho de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vai lá saber o que ele quer. Ele diz: eu quero ver. Então veja. E ele viu. O homem chamado Jesus, que não faz acepção de pessoas, ele atende um príncipe, Nicodemos, João capítulo 3, mas ele também atende o que de pior, o pária da sociedade judaica, que era um leproso, em Mateus capítulo 8. Senhor, se tu quiseres, tu pode me fazer limpo. Eu quero ser limpo. E ele ficou limpo. O homem chamado Jesus atende qualquer pessoa. O homem chamado Jesus, que ressuscita um defunto de 4 dias em João capítulo 11, Lázaro, e tem poder sobre a morte. O homem chamado Jesus, que desafia seus inimigos, quando ele diz lá em João 8:46 para os fariseus: qual dentre vós me condena de pecado? Quem é que vai me acusar aqui de algum erro? E todo mundo teve que calar a boca, porque nele não foi achado nem culpa nem dolo. Mas tem uma pergunta: por que o homem chamado Jesus é tão perseguido logo na tenra idade? É aqui que eu vou começar a te responder. Quando Satanás levou o homem a pecar, quando Satanás tentou o homem até a sua queda, houve uma profecia contra Satanás em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E a profecia de Deus para Satanás era o seguinte: olha, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela te
pisará na cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Pisar na cabeça é destituir de autoridade. Pisar na cabeça é arrancar alguém do rumo. Pisar na cabeça é destituir completamente a pessoa de domínio. Quando essa profecia foi dita no princípio da criação, eu agora vou conjecturar. Eu aprendi que toda conjectura teológica eu posso fazer desde que eu não faça uma heresia. E eu vou começar a conjecturar. Eu acredito que Satanás criou um centro de teologia lá no inferno. Começa a pesquisar aí, porque vai aparecer um camarada que é da semente da mulher e que vai querer pisar na minha cabeça. E a gente tem que estar de olho, porque na hora que ele aparecer, a gente tem que acabar com ele. Foi criado lá um centro de estudo teológico no inferno. Todo homem que Deus levantar, olho nele. Levanta Abraão. Olho nesse homem. Ele é homem de fé. Olha, tem promessa de Deus para ele. Diz que nele vão ser benditas todas as famílias da terra. Pode ser esse homem. Butuque em cima dele. Fecha o cerco em cima dele. Que pode ser esse homem aí. A gente tem que estar olhando. Tem que estar de olho e vamos apertar o cerco. Mas daqui a pouco, Abraão mente para o rei do Egito ao dizer que a mulher dele era irmã. Abraão pega a escrava que a sua esposa lhe oferece para fazer descendência, quando Deus disse para Abraão que das suas entranhas, do seu relacionamento com a sua esposa, é que seria o filho. Satanás disse, pode deixar isso de lado, porque desobedeceu, mentiu, não é esse homem não. Deus levanta Moisés, os demônios todos ficam atentos. Olha esse homem, 40 anos, ele tem uma linhagem porque ele é chamado filho da filha de Faraó. Olho nele, ele foi preparado no Egito. E outra, ele tem poderes. Deus dotou ele de poderes. Ele pega na sua vara, joga no chão, ela se transforma em serpente e engole todas as outras. Ele põe a mão no seio, ela fica leprosa, ele tira a mão do seio e ela fica sã. Ele joga água na terra, ela vira em sangue. Olha nesse camarada aí, que pode ser ele. Olha o que ele fez. Deve ter tido uma conversa lá no inferno. Estamos dizendo, Lúcifer, esse tal de Moisés esculhambou com os deuses que nós colocamos lá no Egito. Fez eles tudo de pó. E esse homem Moisés é perigoso. Todas as pragas que foram ditas aconteceram. Olha lá, Lúcifer, ele tirou o povo do Egito. Deve ser esse homem. Vamos apertar o cerco em cima dele. Atenção, não vamos dar mole para ele não. Esse aí pode ser o enviado para pisar na sua cabeça. Aí Deus manda Moisés ferir a rocha uma vez, ele vai lá e fere 2 vezes. Ih, não deve ser isso aí não. Desobedeceu. E olha o que Deus diz para ele, ó, não quero nem mais falar sobre esse negócio, Moisés, tu não vai entrar na terra prometida. Pode deixar de lado. Não é esse aí não. Lúcifer tem profecia nova na praça. O que foi dito aí? Diz que o que vai pisar na tua cabeça, ele vem da raiz de Jessé. O quê? Da casa de Jessé? Holofotes, câmeras do inferno, tudo lá em cima na casa de Jessé. Levanta Davi. Olha nesse homem, olha o que diz. Diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Butuque em cima dele. Esse menino é tremendo. Ele já matou um leão e um urso. Olha que deve ser ele. Olha, Lúcifer, ele acabou com a graça do nosso campeão. Aquele campeão que estava zombando do povo de Deus, que estava dando um monte de gargalhada. Aquele campeão filisteu, aquele gigante chamado Golias, ele derrubou só com uma pedrada. Deve ser o homem. Olha em cima dele, aperta o cerco. Ih, mandou matar o general. Pegou a mulher dele, homicida e adúltero. Não é esse aí não. Não é esse aí não. Não é esse homem não, ainda não é esse não. Eu podia falar de quando Sansão foi levantado, que o inferno deve ter ficado atento. Ih, Lúcifer! Tem um cara aí que é violento e ele é prometido desde o ventre. Sabe o que ele fez, Lúcifer? Ele pegou 300 raposas, amarrou pelo rabo, tacou fogo lá na seara do nosso povo, rapaz. Prepara 1000 homens para dar um pau nesse cara aí. Prepara 1000. E ele com uma queixada de jumento,
Ele derrubou 1000 homens. Lúcifer, se ele tem um boi inteiro na mão, ele acaba com tudo. Só com uma queixada ele derrubou 1000. Mas daqui a pouco, se namorou por aquela menina nossa lá. Aquela é nossa. Valeu, hein? Tu botou no caminho dele. Foi muito bom. Caiu todo, perdeu poder, perdeu glória. Não é ele também não. Mas daqui a pouco chega uma notícia correndo no inferno. Está acontecendo alguma coisa em Belém, Lúcifer. E tem uma profecia dita aproximadamente 740 anos pelo profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Olha aqui, Lúcifer. E tu, Belém Efrata, pequenas demais entre as milhares de Judá, de ti sairá o Senhor sobre Israel. Está nascendo alguém lá em Belém. E o negócio é diferente. Ele não foi concebido por homem. O varão Gabriel apareceu e disse para Maria: olha, a sombra do Altíssimo te cobrirá. É alguma coisa especial. Qual é o nome dele? Emanuel. Peraí, Emanuel é Deus conosco. Esse negócio está ficando feio. Qual outro nome? Jesus. Jesus significa Jeová é salvação ou Salvador. É Ele. É esse aí o homem. Vamos apertar. Prepara o inferno. O homem nasceu. Não vai pisar na minha cabeça não. Olha, eu vou ter que descer, porque com esse eu é que tenho que lutar. Lúcifer, ele já foi batizado. Ele está se preparando para começar a trajetória dele. Eu vou lá. Eu mesmo vou acabar com ele. Aí Mateus capítulo 4. 40 dias e 40 noites Jesus tinha jejuado. Uma pessoa que jejua 40 dias e 40 noites, ela não anda normal, ela cambaleia. Ela está toda enfraquecida. Ela chega a tontear. E Lúcifer disse: nós vamos acabar com ele agora. Eu pessoalmente, inferno, demônio, preparei para dar uma gargalhada, porque é esse aí, vai pisar na minha cabeça coisa nenhuma. Eu vou acabar com ele agora. E vou pegar ele na maior necessidade que ele tem. É isso que o diabo faz hoje. Ele vê a tua maior necessidade. Ele tenta dar uma solução aparente para você. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Era tudo o que Jesus precisava. Era a maior necessidade dele, era a fome. Jesus cambaleante, Jesus enfraquecido pelas forças físicas, vira para ele e diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Transporta ele para o pináculo do templo. Tem 70 metros de altura. Vai lá em Jerusalém para você ver. Lá a gente acaba com ele. Agora eu vou usar a palavra dele para poder derrubá-lo. Olha, se tu és o Filho de Deus, te lança daqui para baixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para que peguem pelas tuas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus debilitado, cansado, com fome. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Lúcifer vai ficando apertado. Agora não tem jeito. Pega ele e te leva para um alto monte. Olha, apenas reconheça que eu tenho um império. É isso que Lúcifer estava propondo a Jesus. Reconheça que eu também tenho um reino. Reconheça que eu também tenho poder. É isso que Lúcifer queria. Olha, se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Eu não vou brigar com você, não vai ter mais guerra, eu vou te deixar em paz. Jesus cansado, debilitado, com fome, disse: vai-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia! O homem chamado Jesus bota o diabo para correr. E a prova de que todo o reino de Satanás reconhece de que o homem chamado Jesus é o enviado, que quando você lê em Mateus capítulo 8, no endemoniado de Gadara, uma legião de demônios, quando Jesus se aproxima, aquela legião diz para ele: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo? Vieste antes do tempo para nos atormentar? Quando Jesus botou o diabo para correr na tentação de Mateus 4, já ficou configurado para todo o reino de Satanás, que aquele
foi levantado para pisar na sua cabeça. E os demônios reconheciam que o homem chamado Jesus era o enviado de Deus. Mas você está pensando que Lúcifer desiste? Durante a trajetória da vida de Jesus, ele tentou usar políticos, ele tentou usar povo, ele tentou usar principais religiosos para matar Jesus e não conseguiu. Até que ele arquiteta um plano. Vamos tentar pegar o melhor amigo, ou um dos melhores amigos que ele tem, porque tesoureiro tem que ser muito amigo. E lá no Salmo diz: até o meu amigo íntimo feriu o meu calcanhar. Tem um salmo profético sobre Judas. Era amigo de Jesus, era tesoureiro. E diz lá em Lucas 22:3, que entrando Satanás no coração de Judas. Vamos pegar um amigo, um colado com ele, porque nós vamos acabar com ele. Ele não vai pisar na minha cabeça. E aí a história começa a se desenrolar. Judas trai por aquelas 30 moedas. Jesus é preso, sem esboçar reação. Pedro, na hora, em Mateus 26:53, quando corta a orelha do assistente do sumo sacerdote: Jesus, guarda essa tua espada. Eu podia rogar ao Pai, ele me mandava aqui 12 legiões, eu acabava com isso. Talvez naquele momento Satanás tenha: olha, porque ele tão pacificamente ele está aceitando. Só que Satanás tem um caráter mau, ele é maligno, a essência dele é má. Ele não consegue perceber as coisas quando a maldade está implantada. Ele não consegue fazer inferência no passado, porque a gana pelo mal é tão grande nele, que ele não consegue parar e frear e olhar para trás. Ele quer acabar, ele quer destruir. Jesus quietinho, aceita ser preso. Depois Jesus vai para Pilatos, quieto também. A sentença sai, é sentença de morte. Houve júbilo no inferno. Lúcifer, ele foi sentenciado, ele vai morrer. Só que eles esqueceram do que estava escrito em Isaías 53, que ele, como uma ovelha muda, foi levado para os seus tosqueadores. Ele ficou quieto. Lúcifer estava vibrando. O inferno disse: nós vamos acabar com um homem chamado Jesus. E todo aquele processo de condenação, até que ele vai sendo levado ao Calvário. E quando ele é pendurado no madeiro, no livro de João, capítulo 19, versículo 30, depois de Jesus ter sofrido, depois de Jesus ter passado os piores momentos de dor e de sofrimento, ele declara: está consumado. Morre. Há júbilo no inferno. Lúcifer faz festa. O homem chamado Jesus não vai pisar na minha cabeça e não vai me destituir da autoridade. Só que, irmãos, o grande apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim: quem compreendeu a mente do Senhor para que possa discerni-la? Os propósitos e desígnios de Deus trafegam numa área que nenhum espírito, nenhum homem consegue penetrar. 4 coisas acontecem quando Jesus expira no Calvário, e o diabo não esperava por essa. Quando Satanás se alegrou porque Jesus morreu, quando o diabo pensou que acabou com um homem chamado Jesus, 4 coisas acontecem. A primeira, quando Jesus declara: está consumado, Jesus estava dizendo: a obra salvífica, a salvação do homem, o trabalho para resgatar o homem do pecado, eu completei. É por isso que Pedro diz em 1 Pedro 1, 18 e 19, que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata que foste comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quando Jesus morreu, ele resgatou o homem do pecado, e com seu sangue ele nos perdoou. Mas tinha mais. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, que quando o homem morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Jesus é o quê? O que é que Jesus é? É Deus. O corpo de Jesus foi para a tumba, e o espírito de Jesus estava sob o seu próprio controle, porque ele é Deus. Está na Bíblia, isso é Bíblia. E você vai ver o que acontece. Você vai ver o que está escrito em Colossenses 2,15,
e o contexto imediato anterior, que é o versículo 14, quando fala que na cruz do Calvário, ele riscou a cédula que era contra nós. E o versículo 15 diz assim: e despojando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Efésios 4, 8 e 9 diz: aquele que subiu é o mesmo que desceu às partes mais baixas. Sabe o que acontecia, irmãos? Antes da morte de Jesus, todas as pessoas que morriam, quer ímpios e justos, eram levados para o Seol, no hebraico, lugar abaixo de, ou para o Hades. Apenas uma separação entre ímpios e justos. O império da morte era de Satanás. Desde que o pecado entrou no mundo, o império estava na mão dele. O pecado é morte. Ele passou a ter esse império quando Jesus morreu. O Espírito de Jesus, ele foi lá onde estava Lúcifer com os demônios. E diz a Bíblia que ele os expôs publicamente. Jesus ridicularizou Lúcifer. Disse: ei, você estava pensando que ia acabar comigo? Você estava pensando que ia me destruir? Você estava pensando que eu ia perder o rumo? Você estava pensando que ia ganhar a batalha contra mim? Me dá aqui as chaves da morte e do inferno. E você vê em Apocalipse 1:18: eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus ridicularizou todo o principado e potestade de Satanás e tomou dele o império da morte. E sabe o que mais Jesus fez? Já que o império da morte agora é meu, eu vou tirar daqui os justos que morreram. Eu vou inaugurar o paraíso. E diz Efésios 4, 8 e 9, ele levou cativo o cativeiro. Ele tirou de lá, do lugar abaixo de, e colocou no lugar acima de. Levou o justo, disse: a chave da morte é minha, a chave do inferno é minha, o diabo eu já ridicularizei, agora eu vou arrancar. É por isso que quando Jesus estava lá na cruz, ele falou para um daqueles ladrões, disse: olha, hoje tu estarás comigo no paraíso, eu vou te levar, aguenta um pouquinho aí, porque tem uma bomba para jogar em cima do reino de Satanás, que ele não espera. Só está faltando uma coisa: ressuscitar o seu corpo, para que Jesus tenha poder sobre o mundo físico e espiritual. E ao terceiro dia, a tumba fria não pode segurar o corpo do homem chamado Jesus. Ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. Ele saiu da tumba fria. Ele derrotou a morte. E é por isso que Apocalipse 1:5 diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que com seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez para Deus reis e sacerdotes. Oh, aleluia! A ele glória e o poder para todo sempre. Jesus é chamado do primogênito dentre os mortos. Sabe o que significa isso? O primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. É o primeiro a derrotar definitivamente a morte. A morte nunca mais vai ter poder e domínio sobre ele, porque o império da morte está na mão dele. E agora, irmãos, o homem chamado Jesus não é apenas o Jesus de Nazaré, também não é apenas aquele Jesus que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, esse Jesus que tomou as chaves da morte e do inferno, esse Jesus que ridicularizou Satanás e o seu reino, esse Jesus que levou cativo o cativeiro, esse Jesus que saiu da tumba fria, ele agora não é apenas o Cordeiro de Deus, ele é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que tem poder, aquele que governa. Ele é Deus. Aí o escritor aos Hebreus, para poder acabar com toda essa teoria espírita de reencarnação, de que Jesus é um anjo
ou um espírito evoluído, para acabar com essa crendice que isso não tem nada a ver com Bíblia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, a partir do versículo 4, ele mostra a diferença entre anjos e Jesus. Ele diz: a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, eu serei pai e tu serás filho? E quando outra vez introduz o primogênito do mundo, todos os anjos de Deus o adorem. Mas dos anjos diz, que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas do fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Anjos é uma categoria inferior, Jesus é Deus. A diferença do homem chamado Jesus, quando ele chegou aqui nessa terra, e do homem chamado Jesus, quando ele é ressurreto e está a caminho de volta, é que o homem chamado Jesus, quando chegou aqui nessa terra, Paulo escreve aos Filipenses mostrando alguma coisa, no capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Esse é o Cristo, antes do Calvário, antes do túmulo. Agora o Cristo ressurreto, o Cristo que está voltando, é o Cristo do Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. É o Cristo ressurreto, é o Cristo vencedor, é o Cristo que declara: todo o poder é me dado nos céus e na terra. O homem chamado Jesus, quando ele esteve aqui na terra, Isaías 53 diz dele: homem de dores, não tinha parecer nem formosura, os homens escondiam o rosto dele, esforçado nos trabalhos, era desprezado e o mais indigno. Mas o homem chamado Jesus, depois que ele sai da tumba e depois que ele é recebido em glória, João vai ver Jesus na sua glória no livro de Apocalipse, no capítulo 1 a partir do versículo 13, no capítulo 19 a partir do versículo 11, sintetizando, faz uma comparação de Isaías 53 com Apocalipse 1, do versículo 13 em diante, e 19 do 11 em diante. O homem chamado Jesus de Isaías 53 é desprezado, é humilde, é humilhado, as pessoas não olham para ele, ninguém dá valor a ele. Mas o homem chamado Jesus, depois que ele sai da tumba, que ele pisa na cabeça de Satanás e destitui ele do poder, e que ele é ressurreto, e que ele é recebido na glória, João, quando vê, a primeira coisa que faz, cai por terra. Tal o resplendor e a glória. E João começa a escrever dizendo: olha, o seu rosto brilha como o sol ao meio-dia, na sua cabeça há muitos diademas, os seus olhos é como chama de fogo, ele tem um cinturão de ouro, e os seus pés é como latão reluzente, ele tem uma roupa, um linho branco puro e fino, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ora calabachanda candalabachanda labas. Nós não cremos num Cristo de parede.
Nós não cremos em Cristo pintado pela mão dos homens. Nós não cremos em Cristo que ainda está no túmulo. Nós não cremos num Cristo que ainda ficou na manjedoura. Nós não choramos na paixão de Cristo, procissão do Cristo morto. Oh, coitadinho do meu Jesus. Oh, ele está morto. E os seguidores estão tão mortos quanto esse Cristo morto, da procissão do Cristo morto. O meu Cristo está vivo, cheio de glória, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de graça. Quatro verdades para nós hoje acerca desse Cristo. Vocês adoram um Cristo abstrato, um Cristo longe, um Cristo distante, é vencedor, é tudo isso, mas cadê Ele? Quatro verdades sobre o Cristo vivo, o homem chamado Jesus, que é o verdadeiro Deus. A primeira delas, ele fala em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele está aqui nesse lugar. O seu Espírito testifica isso. Ele pode estar com você aí na sua casa, porque Ele está vivo. A segunda verdade para nós hoje está em Hebreus 7:25, que diz: vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está à destra do Pai, e Ele vive agora para interceder por mim e por você. O teu clamor, a tua angústia, a tua petição, a tua necessidade, Jesus está intercedendo diante de Deus por você. Terceira verdade para nós acerca desse Cristo vivo, do homem chamado Jesus. O pastor Jabe já citou o capítulo, e eu vou citar a passagem, que foi o capítulo da leitura oficial, mas eu vou para uma verdade desse Cristo, quando ele diz em João capítulo 14, no início, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez e levarei para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Te prepara, a qualquer hora a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada. Eu creio nessa verdade. A quarta verdade do Cristo vivo, do homem chamado Jesus para nós hoje. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e não é manifestado ainda o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Aleluia, 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 aleluia. O Cristo que tomou as chaves da morte e do inferno, o Cristo que pisou na cabeça de Satanás, o Cristo que debelou o império dele. Esse Cristo promete que vai transformar o nosso corpo carnal num corpo igual ao dele, e você vai ver o teu Jesus como ele é, vestido de glória, de poder, de majestade e de autoridade. A última verdade sobre o homem chamado Jesus que eu quero falar com todos. Quem sabe alguém está vendo o programa pela TV e está escarnecendo. Alguém está dizendo: é um palhaço lá tentando ludibriar o pessoal. Ou um pilantra. Só para tentar atrair as pessoas. Que Jesus, conversa fiada.
Que homem de Nazaré, coisa nenhuma. Para aí, não muda o canal não. Aguenta firme. Tem que te dizer uma coisinha, filho. Você que está aí pela TV, ou quem sabe alguém aqui nesse auditório. Que homem chamado Jesus. Que é isso? Que estou aí para ficar atrás de conversa fiada. Eu quero te dizer uma coisa. Quando eu citei aqui Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, eu não citei o versículo 9 e 10. Eu citei o Cristo que veio aqui. O Cristo que toma forma de homem. O Cristo que como homem é humilhado, a pior das mortes, morte como malfeitor. Mas o versículo 9 e 10 é o Cristo que sai da tumba. É o Cristo que pisa a cabeça de Satanás. É o Cristo que vence a morte. É o Cristo de Salmo 24. É o Cristo de Apocalipse 1, 13, 19 e 11. Sabe o que diz? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que vai acontecer? Quando Cristo se apossar de todo o reino definitivo, bota na fila. Max, é você que foi um dos maiores ateus, que desenvolveu uma teoria que contaminou milhões de pessoas. Se ajoelha. Não quero. Se ajoelha, tem que reconhecer que Jesus é o Senhor. Chama aqui outro. Quem é? Hitler, é você que matou o povo de Deus, que não acreditava em cristianismo. Se ajoelha. Diante dele vai ter que se ajoelhar. Bota o joelho. Todos os ateus, todos os políticos, os reis da terra, pobres, ricos e poderosos, vão ter que se ajoelhar diante do Cristo dessa igreja. Vai ter que se ajoelhar. E a coisa mais linda é que a igreja não vai precisar se ajoelhar diante dele lá. Sabe por quê? Porque nós já nos ajoelhamos hoje dizendo: Jesus, tu és o Senhor. A igreja de pé, ela vai assistir. Chama Lúcifer aí. Todos os principados, potestades e hostes. Chama todo mundo aí. Minha igreja, chegou a vez deles dobrarem o joelho. Lúcifer com a cabeça já arrebentada, e tudo que é demônio que ele tem, se ajoelha, porque ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Deus vivo, ele é o Deus poderoso. Se ajoelha. Jesus é o Senhor. Você pode adorar o nome de Jesus. Você pode exaltar Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Exalte o nome dele. Ele é rei, ele é rei, ele vive, ele é Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós te adoramos. Nós te bendizemos. Tu és rei. Tu dominas sobre tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Abre a tua boca, meu irmão. Exalte o nome de Jesus. Adore esse Jesus. Ele está aqui conosco. Ele pode te curar agora. Ele pode te responder. Ele pode fazer um milagre. Ele está vivo.